No mercado imobiliário, há temas que se varrem para debaixo do tapete. Há verdades desconfortáveis, perguntas difíceis e práticas que todos veem, mas poucos têm coragem de questionar. Nós acreditamos que é na controvérsia que nasce a verdadeira evolução. Durante anos, formamos, acompanhamos e desafiamos milhares de profissionais. Sabemos que o mercado precisa mais do que fórmulas prontas e frases feitas. Precisa de pensamento crítico, coragem para discordar e abertura para construir algo melhor. Neste podcast não há verdades absolutas. Há temas polémicos, opiniões divergentes e espaço para o debate saudável. Se procura um lugar onde o imobiliário é discutido sem filtros, chegou ao sítio certo. Bem-vindos ao Controvérsias Imobiliárias. Bem-vindos às Controvérsias Imobiliárias. Hoje estamos aqui com o Vítor Neves, com o Augusto Pinheirinho. Eu acho que não devia apresentar, porque esta malta já sabe toda quem é que são. Eu sou a Susana Gomes e hoje vamos falar de exclusividade ou não exclusividade, certo? Certíssimo. Então, o que é que a gente tem aí para falar? Vamos já assim, pés juntos. Sabes que eu não há cá muita introdução, é logo. É? Vamos então, embora. Bora lá. Então vou aqui só fazer aqui uma cena, uma magia. Só para ver o que é que sai. De cima ou de baixo? Ora. Isso agora é para tirar? Eu O fiquei Vítor baralhado com a tira. pergunta, te confesso. Como? Ora. Escolhe lá aí uma cartinha, vá. Pode ser por cima. Ora. Queres que leia? Posso tá. ler eu? É para fazer a ti? Percebes Não, para fazer a percebes a todas. letra? A todas. Tem a ver com os consultores que trabalham no regime de não exclusividade, se de facto são adaptáveis ou sem posicionamento. Ok. Isto é mesmo controvérsia. Eu apetece-me ser má. Acho que podes começar então, que assim apanha todos os rastilhos e siga. É assim, eu não tenho nada contra quem angaria em aberto. No entanto, acho que quem angaria em aberto é porque não sabe angariar em exclusivo. E também sou um bocadinho... não digo que sou contra, porque contra é assim acho que depende de caso para caso. Claro que há exceções, mas se nós falarmos no geral, o aberto nem sequer deveria ser algo com muito serviço. Porque se o exclusivo é algo que é exclusivo e deveria ser um serviço premium, não é? O problema é que não é. O problema é que muitas vezes não é, não é? O aberto não é... É um serviço, ou melhor, e eu sei que há consultores que até fazem esse serviço premium, não é? Em aberto, mas não o deveriam fazer. Precisamente porque se calhar também não sabem negociar isso logo desde o início com o proprietário. Por isso é que eu digo que se calhar é mesmo falta de posicionamento, é falta de confiança, é falta de perceber o valor. Eu acho que é muito isto. Eu acho que no setor acontece muitas vezes isto. O consultor não sabe comunicar o valor que tem e, portanto, não sabe justificar a comissão, apesar de entregar muito valor. Porque eu vejo consultores espetaculares que entregam muito valor, inclusive em aberto, mas depois não sabem negociar esse valor. E eu acho que aí é que está o grande desafio. Não sei se queres acrescentar, se começa, vai já de rodinha. Podes falar. É uma conversa, acho que podemos falar todos ao mesmo tempo. Esta questão de se ele está a ser ou não adaptável, ou como é que é adaptável, como é que ou está sem posicionamento, Pois. eu acredito que isto é mais estratégico. Eu vejo isso dessa forma. Acho que o consultor imobiliário, quando vai para uma angariação, às vezes nós temos que ter atenção quem é que está do outro lado. E depressa me lembro da construção, do setor da construção, da nova construção, e muitas das vezes eles têm que conseguir a angariação junto dos construtores, e os próprios construtores não têm ainda a consciência do serviço que é prestado pela Porque eles também não dão. Por isso mesmo, a questão é que eles às vezes dão a oportunidade de dizer, olha, eu já dei aos seus colegas e vou-lhe dar também a si, se quiser. E nesse campo existe aqui uma oportunidade, e a oportunidade de mostrar o serviço. Eu já tive casos que aconteceram de mentorados, inclusivamente, de pessoas que fazem as formações, que aceitam inicialmente para ter a oportunidade e que depois dessa oportunidade ganham, neste caso, o posicionamento exclusivo a partir daí. Há muito esta Mas eu possibilidade. acho que essa é a exceção. Ou seja, esse tipo de consultor que faz isso por estratégia... Por estratégia, exatamente. É a exceção, não é... acho que a maior parte das pessoas que angariam em aberto, primeiro, nunca foram habituadas a angariar em exclusivo, não sabem fazer. Não sabem fazer, ponto. E muitas vezes até criticam o exclusivo Sim. porque foram-lhes ensinados exatamente desta forma.
não é? E eu acho que isso que estás a dizer, sim, faz sentido, mas lá está, é uma minoria. Aquilo que eu sinto é que é uma minoria. Pessoas, e há consultores que o fazem por estratégia, como estás a dizer, mas é uma minoria. No caso da nova construção acontece muito, e agora tenho um caso muito prático, até que aconteceu muito A nova recentemente. construção, nos investimentos também, Na nova construção acontece muito, porque lá está. que são clientes recorrentes. não é? Exatamente, e há muita procura também. Yeah. E há essa possibilidade de aumentar o LTV, o lifetime value do cliente, porque há mais negócio. E tive um caso, foi a Sofia, aqui do Seixal, por acaso aqui bem perto. Ela angariou uma casa em aberto. Ela é construtora, mas construtora de uma moradia de cada vez. Ainda está nesse estágio, esse construtor, e que entregou a casa para várias imobiliárias. E acontecem as coisas piores que nós podemos pensar quando isto acontece. Como, por exemplo, fotografias do próprio imóvel, que tinha muito por onde ser explorado em termos de comunicação, e tinha print screens de fotografias que o proprietário enviou. Imagina, o consultor recebeu as fotografias no WhatsApp e não conseguiu fazer sequer o download das fotografias para colocar nos portais imobiliários, e até tinha print screens dessas fotografias que o proprietário enviou de conversa, não parecia as conversas, parecia a pré-visualização nos portais imobiliários. Tão bom. A Sofia viu aí uma oportunidade Claro. de mostrar bom serviço. E acontece é que ela mostrou o vídeo, e esse vídeo teve um boom brutal. Com isso vai-lhe garantir mais angariações e exclusividade a partir de agora. E adivinha, ela não vendeu o imóvel. Foi um outro consultor que vendeu o imóvel com recurso ao vídeo dela, que aconteceu. Mas ela ganhou uma coisa muito mais importante que a venda, foi o cliente. Claro. Ganhou a confiança do cliente. E por isso eu digo... E é um cliente recorrente. E vai ser um cliente recorrente. Portanto, foi estratégico. Ela comunicou o imóvel como nunca ninguém comunicou antes e ganhou o cliente a partir daí. Por isso, como estratégia, sim, faz sentido, mas claro, concordo com tudo o que tu disseste, no sentido de não, ela tem perfeita noção do valor do seu serviço. Exatamente. E E sabe se o que é que calhar provoca. faria isso uma vez, e lá está, fez de uma forma muito estratégica, não fez de uma forma, eu vou angariar em exclusivo, ou vou angariar em aberto, e depois faço exatamente a mesma coisa que faço normalmente, e portanto não presto um serviço diferenciador para aquela pessoa, e depois sou mais do mesmo, e depois vou dizer que porque o construtor não me entregou em exclusivo. Não. Exatamente. Que queria como se fosse uma desculpa. Yeah. Vitor, estás tão caladinho. Estava a ouvir. Eu não gosto de interromper-vos. Tipo, Mas estavam a conversar. podes. Aqui estamos a conversar. E também fui pensando no que diziam. estava a ver. No momento em que surgiu esta questão, ou que foi a questão que saltou aqui para cima da mesa, eu acho que, dando a minha opinião, naturalmente eu acho que qualquer consultor tem a ganhar em trabalhar no regime de exclusividade. E o regime de exclusividade, por mim, é o regime de excelência, em que as pessoas têm a oportunidade de apresentar de facto um excelente serviço. Existe aqui uma série de questões que não podemos ignorar, designadamente o próprio consultor, muitas vezes, que não oferece esse serviço para não se comprometer. Porque, de facto, o regime de exclusividade obriga a um compromisso recíproco. A pessoa assume um compromisso com o consultor de que, durante aquele período, imaginemos nós 6 meses, a pessoa está vinculada contratualmente com aquele consultor, mas quer queiramos, quer não, o consultor também tem que dar provas de que o merece. E muitas pessoas, quando eu apresento nos cursos, por exemplo, o plano de marketing para um regime de exclusividade, os consultores dizem, eu tenho que dar isto, é que se eu der isto, depois as pessoas querem que eu faça. E eu, mas qual é que é a ideia? Então. Apresenta, mas não faz. Tipo, Pronto, sempre é no mínimo estranho. E, portanto, claro que tem que haver este compromisso recíproco. Eu confesso que eu defendo que qualquer consultor deveria trabalhar apenas no regime de exclusividade. Cada vez mais eu defendo que nós não podemos ser egoístas no setor. E o facto de não sermos egoístas permite colher muito mais frutos. No momento em que eu aceito que o sol quando nasce é para todos e que eu não tenho que apanhar em exclusividade tudo para mim, eu só quero 10 imóveis residenciais. E, portanto, no momento em que eu quero 10, o resto é tudo dos outros. Eu não preciso de angariar em aberto, porque é para os outros, está tudo bem. Os outros querem aberto, então é para eles. E se um cliente me diz, olha, eu não dou exclusivo de modo nenhum, eu só entrego em aberto, eu digo, então compreendo que o serviço que procura não é efetivamente a minha melhor versão, e eu prefiro canalizar o tempo todo que eu tenho disponível para quem
delega a mim esta função de o representar, e o senhor já tem muitos colegas que aceitam isso no mercado e, portanto, não precisa de mim para isso. De qualquer forma, estou disponível para qualquer dúvida. Eu acho isto muito mais elegante e muito mais saudável do que sacrificarmos e ter que aceitar o que a pessoa quer quando eu não quero. Portanto, isto tem que haver esta reciprocidade. No entanto, estou a falar de usados particulares, porque quando vocês falam de construtores, o Pinheirinho referiu construtores, para mim esses são os clientes industriais. Os clientes industriais são diferentes do cliente do retalho, que tem um imóvel por outro pontualmente. E um cliente industrial é aquele cliente que fornece muito produto, eventualmente eu aceitava em aberto, só para ter a representação do prédio. Até porque um construtor, eu não tenho a coragem de lhe ir já pedir um exclusivo quando ele nunca me viu na vida e quando ele já trabalha há 10 ou 15 ou 20 anos nesta cidade e sempre trabalhou à conta das pessoas que o ajudaram. E, portanto, porquê é que eu agora hei de ser a última bolacha do pacote e ele tem que dizer não a toda a gente deste mercado para entregar a mim porque este gajo surgiu agora? E depois daqui a 1 ano ou 2 eu decido que afinal não é isto que eu gosto, vou para o ensino e o homem vai ter que voltar às pessoas a quem virou as costas. Também não acho isso honesto e, portanto, como não acho honesto, eu nem pedia exclusivo aos construtores de início, aos promotores. Portanto, o que eu faria é, ok, isso está em aberto e as pessoas, ao perceberem o nível de trabalho que é oferecido, quanto muito, seriam eles, talvez, a querer pedi-lo. No entanto, eu, ao falar de estratégia, também me permito acrescentar uma outra rúbrica. Se eu hoje estivesse no setor, e uma verdade é que nós nestas controvérsias imobiliárias, o valor que nós queremos trazer ao mercado e a quem nos ouve é basicamente darmos a nossa opinião para as pessoas se identificarem com um ou outro ponto de vista de qualquer um de nós e levarem com elas para seu proveito. E eventualmente abrir aqui um bocadinho mais a consciência. Certo, não é? certo. Eu digo muitas vezes, quando falo sobre este assunto, que de facto eu só trabalharia no exclusivo. Contudo, suponhamos, Susana, que eu numa abordagem que tinha contigo em tua casa, depois de apresentar o meu serviço, depois de apresentar tudo, toda a minha proposta de valor, de facto concluía que tu não querias. Ainda assim, não te apaixonaste por mim. Portanto, tu não querias que eu te ficasse a representar apenas eu na venda do teu imóvel. Susana, se tu não queres, eu também não quero forçar nada. Claro. E como não quero forçar nada, compreendo que, com certeza, procura um regime sem compromisso. Bom, nesse caso, o que é que lhe propunha a minha senhora? Eu posso receber o seu imóvel, à semelhança do que os colegas fizeram, no entanto, não vou publicitá-lo, não vou fazer rigorosamente nada. Na verdade, eu dedico-me inteiramente às pessoas que confiaram apenas a mim. Mas como eu tenho um apartamento da sua tipologia aqui no Seixal, posso receber o seu. Portanto, não precisa de me ligar nunca a perguntar como é que está o negócio, porque já tem mais 15 a quem faz. Portanto, não tenho que fazer o 16º telefonema. A mim evita, porque eu não vou fazer nada para vender a sua casa, tal como nenhum dos colegas. Mas não há problema, porque como tenho o do Pinheirinho em exclusivo, eu prometo-lhe que sempre que eu tiver um cliente para ver o do Pinheirinho, eu também falarei do seu. Sabes porque é que eu faço isto, Susana? Isto é uma questão de estratégia. Exatamente. Porque, na realidade, eu tenho o do Pinheirinho em exclusivo e eu vou ter que fazer publicidade à séria para vender esta casa. E também me custa eu ter um restaurante e tu vires cá comer sopa de grão. E apenas grão. Eu gostaria de ter uma juliana e uma canja. E então um cliente que vem ter comigo atraído por este anúncio, se pede varandas que a casa do Pinheirinho não oferece, eu digo que varandas tem a tua. E ele está-se a borrifar, passa a expressão, se eu tenho um contrato em exclusivo em aberto. O que ele quer é a oportunidade de visita. Exatamente. E comigo ele vai visitar. Eu mostro-lhe a tua casa, a qual eu não fiz nada, e limpo-te 5%. Limpo-te 5% sem ter publicitado, sem pôr no meu site, porque a tua casa nem cumpre os requisitos para ir para o meu site. Porque isso iria beliscar o meu nível de serviço. Então, no meu site eu só tenho os exclusivos, os Pinheirinhos, a quem eu fiz homestaging, relatórios de avaliação. Tenho a certeza que quando publicito a casa do Pinheirinho, não há nenhum cliente que me vá fazer lola ao preço dele. Eu não tenho esse tipo de problemas, porque eu avaliei-o e tenho a coragem de assumir que fui eu que fiz este valor. Portanto, na verdade, eu acho que nós achincalhamos o serviço imobiliário quando as pessoas são marionetas nestas coisas. E quando, na verdade, fazem o que o cliente pede que se faça e pague 5% para fazeres isto. Eu não concordo, e eu concordo que a pessoa tem que pagar 5% por todo o serviço que eu lhe ofereço. E esse serviço que lhe ofereço é tudo isto em exclusivo. Não quer exclusivo, então não tem direito a nada, mas paga-me se eu vender, não se preocupe. O que é que isto me permite? É certo que muita gente diz, então nesse caso no Angaria faz partilha se tiver que lá levar alguém. Está tudo certo.
Mas eu entre ganhar 50% numa partilha, se eu puder ganhar os 100% neste contrato que assinei contigo e que não registrei em lado nenhum, apenas estou mandatado para o efeito, está tudo certo. E na realidade é que isso é uma questão de transparência. Sim. Porque E está comunicado à partida. Sabes que eu fazia exatamente isso quando era consultora. Eu punha os dois serviços, porque na minha imobiliária, salvo seja, Era na possível imobiliária onde eu trabalhava era possível os dois, e eu era muito clara. Eu às vezes pensava, será que eu estou a fazer bem? Porque era a única que fazia isto, não é? Porque eu era muito clara, eu punha os dois serviços em mesa e dizia, olha, eu trabalho em exclusivo. Exato. Se você quiser trabalhar em aberto, eu dizia mesmo, eu não mexo uma palha. O imóvel não vai para a montra, não é trabalhado de forma nenhuma, não vou distribuir flyers. Eu dizia mesmo aquilo que eu não ia fazer. Mas se aparecer aí algum comprador, eu vou-lhe mostrar a casa. Sim, basicamente tu ganhas o passe para ir visitar a casa da pessoa. Pronto. E isso, de alguma forma... Eu hoje em dia olho para trás e também fico assim um bocadinho, tipo... Depois acho que era capaz de... Na altura não me sentia mal em cobrar 5%, atenção. Mas hoje em dia, se calhar, já era capaz de me fazer mais moça, porque ia começar a pensar, mas caraças, eu não fiz nada, mas está bem, porque foi a pessoa que também escolheu, porque eu fui transparente com ela, não é? Na realidade, eu disse, olha, é as mesmas condições, você é que escolhe. E a pessoa nunca se foi embora a dizer assim, então não quero. Não, nunca me aconteceu tal Porque coisa. na verdade é isso que eles procuram. Exatamente. E como é isso que procuram, dá-se-lhes. Mesmo. Inclusive, às vezes até aceitavam, porque eu, por exemplo, placas em aberto, eu dizia logo, ou está lá a minha placa, ou não está lá placa nenhuma. Não está lá nem a sua, nem de outra agência. Então, eu às vezes tinha em aberto, mas tinha lá a minha placa. Portanto, eu ainda assim tinha capacidade de negociar algumas coisas. E isso hoje faz-me pensar que realmente... e eu, na altura, eu acho que, apesar de trabalhar muito bem em exclusivo, como aprendi esta técnica e dava uma oportunidade de trabalhar em aberto, havia coisas que eu, na realidade, não me chateava muito. Não me chateava muito. Ok, eu angariava em aberto quando tinha que angariar em aberto. Hoje em dia, se calhar, havia coisas que, se calhar, não tinha aceitado trabalhar, ponto, não me faziam sentido, e se calhar havia mesmo imóveis que eu recusava trabalhar. Porque depois, agora deixo-vos aqui também uma coisa para pensarmos, porque também não pensei muito nisto. Mas a verdade é que mesmo estas pessoas que eventualmente não queiram este serviço todo, não é? Será que não querem mesmo, ou será que somos nós que não conseguimos ainda consciencializar estas pessoas de uma forma que elas consigam lá chegar? Porque eu acho que isto tem tudo a ver com levar as pessoas num percurso em que elas consigam perceber aquilo que nós sabemos, não é? Que o consultor sabe, não é? O consultor hoje em dia tem, quando é informado e quando vai a formações, etc., ele sabe muita coisa, não é? Tem muito conhecimento e é muito difícil numa reunião, às vezes, a pessoa percepcionar aquilo que o consultor faz, porque o consultor tem muito conhecimento, mas não sabe comunicar. Basicamente tem a ver com o caminho e a percepção do caminho da jornada da angariação até à venda. Exatamente. E é isso que ele sabe, não sabe o que é que nem sequer sabe muitas vezes o passado daquele consultor, nem o que ele fez, nem o que ele deixou de fazer, as formações que fez, aquilo que ele investe em si para melhor representar o cliente e o produto em si. E porque é que isso beneficia o próprio proprietário? Ele não percebe qual é a relação. Verdade, mas para o proprietário o objetivo inicial é a venda. Se conseguir a venda, ele conseguiu, como qualquer fisgo, não é? Qualquer proprietário que vende pelo próprio, ele consegue cumprir o objetivo. Ele vende. Agora, se vendeu bem, isso já é outra questão. Se sofreu muito durante esse processo, também já é outra questão. Mas a questão é que a maior parte dos proprietários, eu tenho a ideia que mesmo quando o serviço é concluído, mesmo quando é vendido, às vezes eles não são bem servidos. Eu uma vez perguntei a uma... por acaso foi muito engraçado. Mas não são bem servidos porquê? Porque não sabiam que ia ser servido? Nem sequer... Eu acho que primeiro não percebem o que é o serviço. O proprietário não sabe o que é um serviço do consultor imobiliário, acha que é abrir portas. Exato. Sim, a maior parte das vezes, sim. E a maior parte do que se faz, infelizmente. E eu percebi isto quando perguntei uma vez a uma rookie que tinha sido minha cliente quando eu era consultora e foi minha cliente em aberto. E eu, depois, como já estava a fazer formação, fui-lhe perguntar mesmo, olha, tu agora que tens esta visão de consultora também, não é? Mas diz-me uma coisa, tu chegaste a vender a tua casa.
E ela disse, sim. E vendeste com um consultor. Porque ela tinha aquilo em aberto em todas as imobiliárias e mais alguma. Sim. E diz-me uma coisa, tu recomendavas esse consultor? E ela ficou assim a pensar. Tipo, Lembrava-se dele, é a primeira pergunta. epá, na realidade não. E assim, mas não porquê? Ele vendeu-te a casa. Não é? No fundo, o teu objetivo era vender a casa. Ela assim, sim, mas não fez nada assim de especial. Tipo, não fez mais do que a obrigação dele, não é? Tipo, não fez o extra mile. Não mostrou serviço. E eu acho que é isto que falta no setor. E lá está, olha, a Marta Pereira uma vez disse uma coisa que ficou na cabeça da malta dos Sem Limites, que acho que não vai sair, que é, nós temos que mostrar o invisível. Não é? Tornar visível o invisível. E a verdade é que o consultor faz distribuição de flyers, faz estudos de mercado, faz isto, faz aquilo, e o proprietário nem sequer sonha que aquilo está a ser feito. Plano. Queria acrescentar uma coisa acerca disso, então. Quando há pouco dizes que as pessoas não sabem o que é feito, Sim. isso é uma constatação. É. Se questionarem a um proprietário em que é que consiste o serviço de mediação imobiliária, as pessoas dizem que vem um consultor, vem à minha casa, preenche o checklist, põe placa, põe na montra e põe na internet. Isso. E depois vem cá mostrar. Basicamente é isto. Quando fiz a minha tese de mestrado em 2008, fiz dezenas de questionários pelo país e a resposta Era esta. Ah, fantástico. Independentemente disso, nessa tese, a minha tese era os fatores de fidelização de clientes. O que é que leva alguém a recorrer à mediação imobiliária e porque é que se fideliza àquele consultor. A principal patologia do porquê não estou fidelizado, do porquê é que não estou fidelizado, é o fator comunicação. Exatamente. As pessoas sentem-se abandonadas. E Completamente. quem nos está a ouvir pode até não reagir negativamente a isto que eu estou a dizer, porque não é crítica. Isto, na verdade, a intenção é ajudar, mas é fazer a pergunta a si mesmo. Com que frequência é que eu falo com as pessoas que me atendem? Mesmo. Eu, a partir do momento que vendo um casamento unilateral, porque, de facto, quando se faz um regime de exclusivo, ele é unilateral, não é bilateral. Porque se eu vou à casa de uma pessoa e digo que quero assinar um contrato exclusivo, Verdade. é exclusivo da pessoa para mim. Verdade. Que não pode ir a mais ninguém. Agora, eu para ela não estou em exclusivo. Eu sou a Maria, vai com as outras. Eu papo-lhe a casa dela em exclusivo e a mais 10 ou 15 se for preciso. Portanto, se a pessoa me perguntar, Vítor, e fica em exclusivo comigo? Eu direi, não. O senhor é que fica comigo, eu não fico consigo. Portanto, na verdade, é um contrato unilateral. Portanto, Adoro. se é unilateral, é uma questão de analisarmos isto Claro. friamente. Ou eu tenho uma proposta espetacular e que a pessoa sente, pá, eu quero ficar nas mãos deste indivíduo porque ele sabe disto a potes. Na verdade, ele demonstrou-me o que é que está incluído e o que é que eu ganho com cada rúbrica. Portanto, para mim, o ponto fundamental é ponto alto. O ponto alto é quando vão à reunião com o proprietário a explicar de facto em que é que consiste este serviço. A pessoa paga-me porquê, não é para abrir portas, não é para vender a casa, é para negociar o seu imóvel, é para defender os seus interesses, Exatamente. é para lhe dar segurança jurídica, é para lhe dar aconselhamento fiscal para que o senhor não perca, é para que o senhor sinta que este negócio foi o melhor possível dentro das possibilidades, das circunstâncias. E por isso vale 5%. E um consultor que não sabe fazer isto não tem hipótese. Ponto 1. Quando reúne com o proprietário, nem lhe olha nos olhos. Pois. Portanto, se não há ligação emocional, não há casamento. Ponto 2. Se não lhe dá a razão para eu aceitar aquilo que me propõe, também não fico. Então temos duas nuances. Primeiro, uma identidade, uma ligação emocional, em que de facto eu gostei tanto de ti que eu gostava que fosses tu a vender a minha casa. E este gostar já tem um preço. E o de seguida é que tu, o que dizes, pá, eu fico impressionado porque tipo, eu quero que tu me representes. E se um consultor não pensa nestes dois vetores, quando vai à casa de uma pessoa, vai lá e desbobina a cassete, quanto muito é, olha, a minha empresa é muito boa, somos 1100 consultores, tipo, eu até diria, pá, mas são precisos 1100 para vender isto. Tipo, isto é assim tão difícil. Ou seja, É as verdade. pessoas vão com questões que valem zero. Mesmo. E a minha marca é nacional, tipo, ok, então, mas E eu devo então? dizer que não aos estrangeiros. Quer dizer, isto é tudo uma parvoeira pegada que, na verdade, as pessoas mereciam. Nós o que merecíamos era fazer um encontro nacional, de irmos todos ao banho, ao oceano, estamos banhados por um oceano, e irmos levar 7 ondas seguidas para tirar esta cena. Para tirar as esta más vibração ondas. negativa. E no fim das 7 ondas, para ficarmos outra vez puros, vamos lá reposicionar-nos e vamos com juizinho fazer as coisas tipo...
Fui exagerado na resposta. Não, foste muito bem. É que a questão Foste é muito bem. exatamente Há quem precise essa. mais de 7 ondas. Eu acho que sim. Não, mas tipo, eu estou a dizer isto a Mas é brincar. verdade. Mas é do género. Porque toda a gente se acha a última bolacha. Mas tu falaste de uma questão que é sensível, que é do género, mesmo nas angariações em aberto, eu posso ter um modelo de comunicação, foi o Pinheirinho também que falou, diferente, e isto apresenta o que é o meu serviço. Mas eu acho isto uma cena muito perigosa. Porque no momento em que eu começo a dar um excelente serviço em aberto, porque é que alguém manda exclusivo? Eu também fico. Tipo, eu acho isso muito perigoso. Eu também acho. Então, está tudo certo e cada um é que decide o que é que quer. Porque eu concordo. Tipo, se eu fizer uma coisa diferente, eu sobressaí no meio dos outros todos. Exatamente. Mas, e qual é o preço disto? E se na verdade eu fiz tudo isto tão aberto, porque é que outra pessoa me dá exclusivo? E não Você só. fez ao outro. E será que eu não conseguia o exclusivo? É que a questão é esta. Então- Será que... Porque aquela pessoa, na realidade, eu ofereci o serviço e ela depois até me deu o exclusivo mais tarde. E a pergunta que eu faço é, ok, e se eu tivesse conseguido que a pessoa visualizasse aquilo que eu ia fazer, não é? Que ela percebesse o que é que eu ia fazer, será que ela não me dava o exclusivo? Claro. Então eu gostaria de acrescentar só isto. O que eu acho é, está tudo certo desde que a pessoa decida. Claro. Os consultores é que sabem qual é o seu Claro que caminho. sim. E se um consultor acha que quer dar um serviço diferente, mesmo no aberto, então que o faça. Está tudo certo. Compreendo. Para além disso, tipo, compete-me apenas dizer compreendo. Sim. Porque não concordo, mas compreendo. Isso. Independentemente disso, mas cada um é que sabe. O que eu penso é, de facto, um consultor que apresenta a sua intenção, o seu compromisso do que é que vai fazer com aquela pessoa durante o período de vigência do contrato. Tipo, o que é que eu estou disposto a fazer por si para que isto corra bem? Quem sou eu? O que é que eu sei? O que é que eu lhe vou oferecer? E a partir do momento do início da relação, comunicar com a pessoa com a devida frequência, não é ir viver com ela. Isto não é um casamento. Mas é ter uma comunicação já hoje com a pessoa do género. O que é confortável para isso, Susana? Posso-lhe mandar um mail de 15 em 15 dias a dizer tudo o que está a acontecer e reunirmos uma vez por mês para analisarmos tudo isto. Imagina que tu dizes que sim. Oh, Susana, para mim isso fica sagrado. Então o que é que eu defendo? Se cada consultor tiver 10 imóveis residenciais em exclusivo, basicamente eu tenho cada dia útil da semana que gerir 2. Hoje é sexta-feira, imagina que eu tenho que gerir o teu e o do Pinheirinho. Eu vou ao plano de marketing verificar o que é que está para esta semana. Para esta semana vou ter que fazer um vídeo, vou ter que não sei quem, não sei quantos. Hoje trato das duas coisas. Olha, hoje é a semana de enviar um mail ao Pinheirinho a dar o follow-up dos últimos 15. Caro Pinheirinho, de acordo com o combinado, junto envio-lhe o relatório de atividade de tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias. De acordo com o nosso plano, ter-me comprometido consigo a fazer isto. Nestes 15 dias, os mesmos foram desenvolvidos e colhemos este feedback. X propostas, X visitas, tal. Das propostas surgiu isto, analisaremos pormenorizadamente na nossa reunião de hoje a 15 dias. Ó Susana, não há ninguém que fique descontente. Pois. O problema é que as pessoas fazem muitas coisas e não fazem nada em concreto. As pessoas dissipam a sua atenção a apagar fogos, a fazer aquilo que de facto não é rentável e não têm uma estratégia. Se nós aqui tivéssemos hoje connosco um consultor do género, qual é o teu modelo? Como é que tu trabalhas? A maior parte deles E quando um patinava. cliente faz isto, como é que tu reages? E quando faz aquilo, o que é que reages? Olha, primeira bujarda. E quando um cliente quer um valor um bocadinho mais alto, o que é que tu fazes? Ele aceita. E depois convenço a ir baixando. Martelo. É tudo desgraçado. Martela. E a Eu questão costumo é, dizer, e o eles que é que até estão a acontece? enganar os clientes. Tipo, a cena é, e o que é que acontece ao mercado? Claro. O mercado que vê a casa a valer 200 e publicitada por 300, o que é que pensa de mim? Será Yeah. que as pessoas pensam isto? não só. Isto é o E mesmo não que eu só. querer. Isto é o mesmo que eu Eu querer ir acho- comprar umas calças e o alfaiate diz que eu devo usar calções. E chove torrencialmente e eu vou de calções para o mercado. Tipo, eu não tenho vontades. Eu não sei o que é que eu quero para mim. Cada pessoa tem que saber o que quer do seu serviço. E Certo. o consultor primeiro é profissional. Ele é que sabe. Supostamente ele é que sabe, não é? E depois nós temos, acho eu, uma obrigação como consultor. Tu não queres enganar as pessoas, não é? Eu acho que tu estás a enganar quando aceitas um imóvel Isso não é serviço. com um preço mais alto. Exato. Porque tu até podes dizer, eu tenho consultores que dizem, mas eu não estou a enganar porque eu disse-lhe desde o início que não íamos Certo. vender por este preço. Certo. Sim, mas estás-lhe a dar expectativas, estás-lhes a dar uma esperança, porque para ele aquilo está à venda por esse preço e tu aceitaste. Nós tínhamos de estar aqui serões a falar sobre isto. Verdade. Sim. Mas era- o género era é, bom. qual Era é a bom. resposta que este consultor dá a um cliente
que quando vê a moradia por 300 mil euros e marca visita, na expectativa de que vai ver um imóvel que vale 300 e chega lá e vê uma barraca 200. Não. Tipo, Mas eu isso ainda marquei- entramos aí de outra coisa, porque aí o cliente também estava mal qualificado. Sim, mas Provavelmente, a questão, sim, não é? mas a Se vai questão ver- é... se vai ver um se imóvel a de pessoa 300 diz, com qual é a essas sua condições, ideia? não. Tipo, vocês estão a mostrar isto por 300. Susana, Não faz o que é que pretende? Era enganar-me. O que é que a pessoa deve responder? Ó senhores, na verdade, quem manda na casa é o dono. Claro. Quem manda no serviço é o consultor. Isso. Eu mesmo sumariaria isto desta forma. É mesmo isso. Portanto, posicionamento ou nem sei o quê, era a Já nem me pergunta. lembro, já. Estratégia. Adaptável. Se a pessoa é adaptável, Ah. pois nem sei. Pois, A eu única também coisa não que eu sei é que cada um é que deve saber o que é que quer. Tipo, cada um é que sabe em que cama se quer deitar. Se quer deitar-se numa cama lisinha, mesmo que saiba que os lençóis estão um pouco frios para este tempo, eu devia estar mais quentinho, mas ainda não estou, mas é nestes que eu quero deitar-me. Eu quero ter a cama assim lisinha. Ou se eu preciso me deitar com a cama toda enrugada e aceito as regras de jogo, porque, olha, gostava de lisinho, mas deram-me gelhas. Pá, eu durmo de pé. Até me deitar nela, Lisa. Yeah. Pá, eu acho que nós só fazemos um episódio com uma pergunta e aquilo que eu sugeria... Já andamos aqui não a sei se esticar vocês os concordam assuntos. comigo, porque Exageramos no texto. já temos, não sei quanto tempo é que temos de... Também não sei. Então dá para mais uma perguntinha, não dá? Mais Dá? uma pergunta? Ah, não, Diferente? Sim, sim. Oh, Eric, cortaste Ah, isto dá. agora? Sobre Dá? exclusivo. Sim, sim, dá. sim. Dá. Dá. Ele cortou isto? Não. Não, estamos sempre a rodar. Cortar o quê? Não tem que cortar nada, isto é sempre para andar. Corta o Desculpa, quê? estes bocadinhos não ficam cortados. Não Quais fica nada a fica, cortar. fica tudo. Se Continua, quiser. continua. Ok, porque eu achava que já tinha passado, já tinha passado Tá mais ótimo. tempo. Aquilo que eu ia Tens dizer... ali, tens 16 minutos e 24 segundos. Não. Não, aquilo é só... outra coisa. Aquilo é as horas. É Depois para nos enganar. Sim, diz Pinheirinho. Malta, isto é hashtag vida real. É verdade. Então, o que eu ia sugerir no final, se não respondermos a todas, não vai acontecer. Vamos. Vamos mais uma. Mais uma pergunta, sim, tudo certo. Mas posso deixar depois para o público poder deixar nos comentários. Claro que achas? sim. Tipo, Sim. Sim, deixa deixamos uma para o perguntas. público, pode ser? Então, vá. Bora lá. Eu sou aqui Agora, eu Susana. sou o dealer das cartas, não é? Terei uma porque nós já respondemos. Tem a ver Tá bem. com coisa. Mas, Vou ver. O que é que isto diz? Ui! De quem é a culpa quando um imóvel em exclusivo não vende? Isto roça muito ali Eu posso a questão responder do já e preço. calmo já até ao fim. Tá bem, vá. Nem sei o que é Porque eu não que gosto de vos interromper, mas então respondo eu. Na verdade, não há culpas. Há responsabilidade, como Na eu verdade, costumo as dizer. pessoas estão com boas intenções e no momento em que assinam um contrato em exclusivo, acredito eu, que tenha havido uma confiança recíproca, não é? Tipo, o consultor à partida também não. Um consultor de juízo. A câmara é aquilo, não é? Aquela, Um sim. consultor de juízo não quer fazer exclusivo num imóvel que não acredita vender. Digo eu com os nervos. Ou seja, tipo, eu vou ver o imóvel, já agora voltando de matéria, eu vou ver o imóvel e valido em 4 critérios. Tipo, eu sou capaz de vender isto? Sim. A documentação legal está em ordem? Sim, cheque. O valor está dentro do subsegmento de preços? Cheque. E este proprietário, eu apetece-me relacionar com este tipo durante 6 meses. Se me apetece, casamos. Se não me apetece, guardo para outro, porque o mercado também tem que viver. Pois. E, portanto, deixo a sardinha para outro colega do mercado. Portanto, eu pico estes 4, ok, vou assumir o meu melhor, vou dar-lhe o meu melhor. Portanto, gosto da casa, está no preço, está legal, a pessoa é correta, não é injusto, não é uma pessoa que queira enganar clientes, porque isso já não seria para mim. Portanto, tem todos os critérios para eu poder fazer. Mas eu nunca disse ao proprietário, eu juro-lhe pela minha vida que lhe a vou vender. Eu nunca lhe disse, eu juro que lhe a vendo em 2 meses. Eu posso até dizer-lhe que o período médio de venda dos imóveis desta tipologia, trabalhados por mim no último semestre, são 2 meses e 4 dias. Mas isto é a média. E a média pressupõe que houve alguns que eu vendi uma semana e outros que eu vendi meio ano. Certo. E outros que eu vou ter que renovar o contrato para vender porque nos primeiros 6 meses não foi vendido. Portanto, quem dita a regra é o mercado. E o mercado analisa inclusivamente quais são os imóveis que concorrem com neste momento, em cada tempo. E há 6 meses não havia nenhum T2 aqui na zona e, portanto, sempre que sangariava um T2, ele vendia-se em 2, 3 dias. Neste momento temos aqui 8 ou 9. Então, se temos 8 ou 9... já o tempo será outro. Portanto, o que eu quis aqui nem é o caso atual, há escassez. Mas o que eu quero com isto dizer é que há muitas circunstâncias que podem conduzir ao sucesso ou ao insucesso de uma venda.
Mas há uma coisa que é importante. É eu chegar ao fim de um contrato e dizer contigo, Susana, até porque vamos reunir todos os meses, reuni 5 vezes contigo, do género, Susana, dei o meu melhor, como todos vimos. Reunimos a cada mês, mandei e-mails de 15 em 15, cumpri tudo o que estava no plano. Do ponto de vista da comunicação, não há uma rúbrica que eu não tenha feito. Eu não sei onde é que hei de pôr o imóvel para vendê-lo quando ele está em todos os canais e ninguém comprou. A minha pergunta é, Susana, o que é que falta fazer para o vendermos? Então, a própria Susana também pensa, qual é a agência imobiliária que vai fazer o que este gajo não fez? Tipo, ele fez tudo. Então temos todas as condições para renovar contrato. Se eu continuo a acreditar no imóvel, se eu continuo a acreditar no negócio, se ele continua a estar legal, vamos continuar. Agora, se efetivamente há uma fragilidade de alguma das partes, é que estamos em condições de violar este acordo. Portanto, o que eu julgo que nós temos que pensar é quais são as intenções com que estamos nas coisas. E se eu estou com boas intenções, e se estou a cumprir tudo, se estou realmente a aplicar tudo o que prometi, não há cá culpa rigorosamente nenhuma. Chama-se isto circunstâncias. Eu vou na estrada, eu tive um acidente, porque me distraí e bati contra outro, ou outro distraiu e bateu-se comigo. Ou porque rebentou um pneu. E se rebentou um pneu, não há culpa de ninguém. Rebentou o pneu. E foi bom. Foi muito bom, para mas ti. olha, mas e ainda Foi tão assim... bom para mim como foi para ti. Para mim foi bom. Eu gosto das metáforas para justificar o que às vezes eu tenho identificado. E faz Não, todo o não, sentido, e faz aliás, todo tipo, sentido. Mas ainda há assim acidentes, não há eu culpa. tenho que dizer Pode uma haver ou coisa não. que tem que ser dita, que Claro. é, na maior parte das vezes, sim, a culpa é do consultor. Pois, acredito. E eu não gosto muito da palavra culpa, eu gosto mais de usar a Da responsabilidade. responsabilidade. Sim. A responsabilidade do consultor. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que tu disseste, esses 4 piscos, não estão não bem, acontecem. não estão verificados. Sim. não é? E não acontece Muitas em- vezes eu acho que não consigo vender e aceito na mesma angariação. Muitas vezes o preço não está correto e eu aceito a angariação. Muitas vezes eu até nem gosto da pessoa e eu aceito a angariação. E isto está incorreto. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer. Nós acabamos por enganar o outro quando aceitamos Permites-nos estas colocar mais um bocadinho de achas na fogueira? Mete achas. Pode ser? Então és É tu, e se nós controvérsia. pensarmos que esta angariação desenfreada por cima de toda a rama, digamos assim, pode ser também com a pressão da própria agência, da pessoa de ser Sim, quase sim. obrigada Sim. a Acontece. preencher determinados números mínimos Acontece para muitas trazer vezes. produto para a agência, porque depois martela-se. E atenção, esta expressão é utilizada diariamente. Eu conheço. Então aqui a questão é o seguinte: enquanto houverem prémios de diplomas de angariação, o que é que nós estamos a fazer com isto? Nós estamos a promover esta angariação agressiva. No fundo, é aquilo que o proprietário disser, até porque a angariação é da agência. O consultor, se não vender, há de aparecer outro para tratar daquele assunto, muito provavelmente, quando não deveria de acontecer. Enfim, em termos de legal, não faço ideia. O Vítor, se calhar, está mais preparado para responder a isso. Portanto, eu até diria que muitas vezes não é do consultor. É verdade, mas e aquilo que tu dizes, deitar achas na fogueira, agora vou pôr um bocadinho de aguinha, ok? Também faz falta. Porque eu também percebo muito que haja várias agências que o fazem porque não sabem fazer de outra maneira. Que é triste, não é? Só que a verdade é que nós vimos de um mercado, pelo menos eu trabalhei ainda muito nesse mercado, em que era assim que se trabalhava. E é normal, digo eu, não é? Quando tu já trabalhas muito tempo no mercado, em que é assim que se faz, não é? Angarias, e depois logo trabalhas o imóvel. Agora vou-te dizer, olha, não é assim que se faz. Mas se eu tive resultados assim, como é que agora me vens dizer que não é assim? Funcionou. Verdade, sempre funcionou. Não é? E é verdade isso que estás a dizer. Tem que se abrir aqui agora a consciência, porque o mercado mudou e principalmente porque as pessoas mudaram. As pessoas hoje em dia estão muito mais informadas do que estavam há uns anos atrás, não é? Eu ainda me lembro, eu quando fui consultora, ainda havia agências com catálogos, que eu achava incrível. Eu já achava aquilo completamente fora. Eu já achava aquilo completamente fora, tipo, como é que é possível, não é? Mas havia agências que tinham os imóveis todos no catálogo, a pessoa ia ver o catálogo. Mas há quantos anos? Ora, foi em 2013. Oh filha, pois. Estás a ver? Mas eu vou-te dizer, em 95 e em 94, quando eu trabalhava, ou tinhas catálogos ou não tinhas nada. Claro, exatamente. Ou escrevias na palma das mãos. Exatamente. Ou tinhas um catálogo. Mais tarde começaram a vir CRMs e programas informáticos. Exatamente. Mas nos anos 90, nos inícios dos anos 90,
realmente a prática era ter dossiês com catálogos, porque Exato. não havia fotos dos imóveis, os imóveis, as fotos Havia se calhar uma foto. era do exclusivo, porque tínhamos que ir a um laboratório fazer a revelação. Tipo, aquilo era realmente em catálogos. Era a altura em que as pessoas iam às agências fisicamente ver o que havia. Hoje vão à internet. Exatamente. Portanto, hoje elas no sofá veem tudo. Tudo. Antigamente E veem não havia. muito mais Agora em do que os 2012, eu lembro-me de já ter CRMs a partir de 2000, por exemplo. Yeah. A partir de 99. Sim, sim. Tinha 2012, é tipo 13 anos depois ainda a ver os catálogos. Não, eu fiquei admirada. E eu só soube nos catálogos porque houve uns senhores uma vez que entraram pela loja e perguntaram pelo catálogo. E eu fiquei a olhar para eles, tipo, o que é isso? Eu não sabia. Era a oferta, E eles a base de disseram dados. que havia uma agência que tinha catálogos. E eu, tipo, mas eu não fazia ideia. Não é? E foi assim que eu aprendi os catálogos, eu não fazia Certo. ideia. Não tinhas catálogos? Eu na não tua? tinha, Certo, não, certo. eu não tinha, mas sabia que havia agências que Eram aquelas mais clássicas, se calhar, As mais tradicionais. familiares. Sim, sim. sim, que ainda havia muitas na altura. Sim. E ainda continuam a haver E tradicionais. continua de certeza a haver. De certeza que Sim, eu existe. não estou contra as tradicionais. Aliás, sempre tive uma tradicional. E como Hoje em digo, dia o tinha CRM tradicional- desde os anos O 90. tradicional tem muito que se lhe tradicional diga, porque já não é bem o que se nem lhe o diga. termo, Yeah. nem o termo já, no meu ver, já está desatualizado. É que eu também não gosto do termo Eu também não tradicional. gosto. É uma Olha, agência que nunca local. tínhamos Local. falado sobre isso. Como? Local. Nunca tínhamos falado sobre isso e todos. Porque, Mas eu já falei nisto com várias sabes, pessoas, comigo já contigo, não é? falámos. Sim, Já. sim. Com o Vitor não a dada sabia. altura, percebemos-nos que em Espanha, enquanto que em Portugal cresciam imensas marcas imobiliárias, Sim, sim. em Espanha não. É verdade. Pois, Cresciam as pequenas. pois. As agências locais, que falavam de uma forma humana, de acordo com a regra daquela Pois zona. é. Exatamente. Para com as pessoas. Eu posso dizer, eu nas minhas lojas vou-te salientar 2 conselhos diferentes. Que eu tinha, por exemplo, agência em Coimbra e agência em Montemor ou em Sor, imagina. No conselho, em conselhos imagina, no Conselho de Montemor, que era uma loja boa que eu tinha e que eu sempre adorei e gostei muito. As pessoas que eu tinha na agência de Montemor o Velho, a forma como elas falavam, como atendiam as pessoas que entravam, não era exatamente a mesma. O princípio da educação existia sempre, mas a forma, a identificação, a identidade, a forma como se atendiam as pessoas de um lado e do outro eram necessariamente diferentes. Claro que sim. As pessoas são A postura, a imagem, Claro, o sim. atendimento, a forma de estar era diferente. Claro que Portanto, sim. nós quando fazíamos os jantares, eu distinguia muito os consultores que vinham de um lado e do outro. Tipo, pareciam de marcas diferentes. Porque estavam habituados a estar de formas diferentes de um lado e do outro. E eu adorava todos. Mas, pronto, mas não vou fugir. Mas eu julgo que a história da marca, e há uma regra para o país todo, eu lido muito com marcas e sei disso e está tudo certo, não é melhor nem é pior, é diferente. Sim, sim. Exatamente. E teoricamente as marcas têm acesso à informação e espalham-nas nas reuniões e um particular É mais difícil. pode-se deixar perder. Sim. Uma agência local ou a pessoa é muito interessada e investe muito em conhecimento, em aprendizagem para estar atualizada e garantir o melhor serviço aos seus clientes, ou perde-se. Sim, é Houve mais algo que desafiante. saiu que não teve acesso. Isto é possível acontecer. É normal. Eu julgo que aquilo que me permitiu na vida não ficar para trás e estar hoje aqui convosco foi justamente eu ter sempre medo de enganar alguém. E como eu não estava em nenhuma agência de marca, eu tinha a minha própria marca, que abri com 23 anos. Com 22, eu inaugurei-a no dia em que fiz 23, portanto, imagina a lata, Yeah. não é? Significa que eu, para que nunca ninguém achasse que perdia por estar comigo, eu ia estudar tudo o que eu pudesse. Frequentava qualquer faculdade, qualquer escola para ir saber isto, para poder oferecer aos meus clientes. Claro. E eu pensava, então, se eu não fizer isto agora, eu vou fazer o quê? Depois de velho? Portanto, agora é que tem que ser. E arranjava essa energia para ir. Mas depois deparava-me, e deparo-me hoje, não é suposto, mas vamos lá. Por exemplo, hoje tive muitas pessoas de várias marcas numa ação que estive a dar. Fiscalidade no imobiliário. E eu perguntei a várias marcas, não estou a falar só de uma, Sim. variedíssimas. E eu perguntei, sabiam isto? Toda a gente diz não. Pois. Dava outro tema, sabiam isto? Não. Então o que é que têm feito aos clientes? Tipo, os clientes já vos passaram nas mãos nestes anos todos, como é que ficaram nesta matéria? Pois, Pois. não sei se entendes. E isso foi uma coisa que eu gostei muito novo, Yeah. para que isto nunca lhes acontecesse. Exatamente. Portanto, o que eu quero que entendam é que, sem dúvida nenhuma, as marcas são maravilhosas, não estou aqui nada contra, de maneira nenhuma, gosto imenso, mas a grande aposta é na parte comercial. Vender. Porque depois há staff
que dá outro apoio. É preciso que esse staff chegue à comunicação com os clientes. E há falhas nestes processos A comunicacionais. verdade é que não vendem cebolas, não é? Estamos aqui a falar de um bem bem maior que são a vida das pessoas. E A vida não, mas o esforço de uma vida. O esforço e a própria vida, porque podem mudar tudo, não é? Uma decisão pode mudar a vida daquela pessoa efetivamente, não é só o esforço, não falo do bem só. Sim, eu acho que vai muito para além do... Porque a casa influencia muito Claro que sim. a vida da pessoa. Quanto mais Ponto. não seja uma questão de respeito e acabou. Exatamente. Respeito pelo trabalho que uma pessoa desenvolveu ao longo de uma vida e que está ali na casa, sem dúvida. Exatamente. Tipo, não a matei. Quando tu disseste vida, eu pensei do género, não ponho em causa a vida, a existência não. da pessoa. A vida, o Tipo, dia-a-dia. mas é Vida, um estilo esforço dela, de é um esforço de uma vida. vida. Vida, Sim, exatamente, sim, sim. exatamente. Claro que sim. Sim. Uma questão de respeito e pá. Tipo, até em modo mais de conclusão, não sei se é ou não, Sim, mas é do género. Quando falamos deste tema, e cada consultor trabalha de uma forma e está certíssimo, cada um é que sabe, a pergunta que pode fazer a si mesmo é: eu estou a dar o meu melhor? Yeah. De facto, eu quando apresento o meu serviço às pessoas, esta é a minha melhor versão. Uhum. Tipo, aquilo que eu digo, quando eu vou embora, se eu ficasse lá, se eu fosse abelha, o que é que estas pessoas podem dizer de mim depois daquilo que eu fiz? Tipo, será que eu posso melhorar? E se há espaço para melhoria, força. É por aí o caminho. Acho que sim. Acho que foi muito bem, foi Estou contente. espetacular. Eu também, falámos. E, Acho que ainda dava aqui pano para mangas. pá, Malta, o que é que... Temos que repetir este tema? Como é que é? Se calhar às tantas temos que fazer depois um se calhar episódio vamos ter tipo que parte fazer 2. se calhar temos que fazer um parte 2. Eu não vou dizer as Agora perguntas não, que estão mas aqui. Mas sim, agora não, mas no futuro talvez faça no sentido. futuro, votem lá, digam lá se fazemos uma parte 2 do mesmo tema ou não. Sim, deixando nos comentários. Então não vou deixar guardadinhos estes Guarda, temas. guarda para o estes futuro, temas. pode ser. Também são Sejam assim, lá quais são eles spicy, forem. São spicy. Estava com vontade de deixar aqui só para incendiar um bocadinho mais. Não, Mas não. É melhor não, não é? Não, porque a gente não tem tempo. Concluímos. Ficamos aqui até à meia-noite. É Ainda, verdade. ainda há aí algum apagão. E desta vez não houve apagão. Não é? Ainda, Desta vez correu bem até agora. ainda. Até agora. Não apagues as luzes. Está bem, staff? Então, quem é que faz Regi. o fecho? Faz tu. Faças vá. o fecho. Fecha. Então, muito obrigado por terem assistido a este episódio. Ai, Espero obrigado que... também. Também agradeço. O Vitor não agradece muito. Agradeço muito, muito. Mas não preciso verbalizar. Às vezes estou a agradecer em emoção. A sentir. Portanto, e dar os parabéns a quem esteve até ao fim. É sinal que está pronto e está sempre à procura de ser melhor, não é? No fundo, o seu posicionamento é esse. E por isso, muitos parabéns. Até ao próximo episódio. Obrigado, Vitor. Eu é que agradeço. Obrigado, Susana, também. Obrigada, Pinheirinho. Obrigado a mim por ter vindo também. Não é? E à Cátia, que também que me trouxe, digamos assim. E pronto, até ao próximo episódio. Até ao próximo Até ao episódio. próximo episódio.